Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as finanças do município. Recentemente, o prefeito Nelson Marquesan Júnior apresentou um balanço das contas do Executivo. Só que o ex-prefeito José Fortunati questionou os números divulgados. Aqui no estúdio, nós vamos fazer uma avaliação dessa situação e projetar também quais os impactos da escassez de recursos na cidade. Para isso, os nossos convidados são os seguintes: a vereadora Fernanda Melchiona, o vereador André Carus e o vereador Felipe Camozzato. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Nós tínhamos confirmado também aqui a presença do vereador Cláudio Janta, da base do governo Nelson Marquesan Júnior. Ele deve se unir aqui a gente no intervalo, no próximo bloco. É o que a gente espera aí para ter mais um vereador aí da base, para poder fazer essa discussão de forma mais ampliada. Começo com a vereadora Fernanda Melchiona. Vereadora, mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao Porto Alegre em Debate. A senhora como líder de oposição, neste 2017, e já protocolou aqui na Câmara de Vereadores, um pedido para o comparecimento tanto do atual secretário da Fazenda quanto do secretário da Fazenda do município, secretário anterior aqui no município. No intuito de esclarecer essas diferenças que foram colocadas nesses números apontados pelo prefeito Nelson Marquesan e contestados pelo ex-prefeito José Fortunati, vereadora. Bom, quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês, Clayton, André Carus, Felipe Camozzato, os nossos telespectadores, porque esse debate é muito sério. E como tu bem colocaste, nós já protocolamos um pedido, um requerimento, que é uma convocação do atual secretário. A Câmara tem essa prerrogativa de convocar secretários para vir em plenário debater com os parlamentares, e um convite ao ex-secretário, porque não poderia ser convocação uma vez que ele já não é mais secretário, mas num debate na Rádio Guaíba, inclusive o vereador Carus estava, nós o questionamos no telefone e ele já disse que virá, só marcar a data que ele virá, porque esse debate a cidade precisa fazer. E eu, evidentemente, nós da oposição e nós do PSOL estamos debruçados sobre a questão financeira do município de Porto Alegre. Na minha opinião, e que será, obviamente, contrastada nessa oportunidade com a vinda do atual secretário e do ex-secretário, existe uma tentativa de inflar o déficit financeiro do município, uma tentativa do atual governo Marquesan, colocando como déficit questões que, muito longe de serem déficit, obviamente, não deveriam estar nesse cálculo. Isso não quer dizer que não houve má gestão, que não houve responsabilidade com os recursos públicos na gestão anterior, e isso não quer dizer que uma série de auditorias não sejam necessárias. Ao contrário, nós estamos defendendo que as auditorias sejam feitas porque os recursos públicos são sagrados. Nós tivemos muitos escândalos de corrupção e muita má gestão no governo anterior. Agora, nós também não vamos aceitar um discurso de terra arrasada para ampliar a crise financeira, dizendo, inclusive, Clayton, que é superior à crise do Estado. Isso é uma mentira deslavada, porque nós estamos vivendo no Estado uma crise estrutural que passa pela dívida com a União, é verdade, que passa pela Lei Candir, que o governo Brito votou na época, abrindo mão da arrecadação do ICMS, aumentando esse déficit estadual, e ao mesmo tempo pelas medidas que o Sartori está tomando e que aumentam a crise do ponto de vista do Estado. No município, nós temos sim diminuição dos repasses estaduais, diminuição dos repasses federais em função da crise econômica, mas nós temos uma variação, uma manutenção da arrecadação em impostos municipais e, ao mesmo tempo, uma taxa de endividamento muito inferior, não chega a 5% do orçamento comparado com o Estado. Então, são crises incomparáveis. A crise do município é uma crise circunstancial, a crise do Estado é uma crise estrutural, embora as medidas que o Sartori está tomando só piorem a crise do ponto de vista do Estado e do ponto de vista do direito dos trabalhadores. No município, eu vi atentamente, e quero passar para os outros vereadores, obviamente, as declarações do Marquesan. Ele está contando como dívida empenhos anulados, ou seja, obras que não foram feitas, ou seja, serviços que não foram executados. Isso não é dívida. Se não for executado, você não pode cobrar como dívida. A mesma coisa que eu dizer que eu devo uma camiseta que eu não comprei, que segue lá na Renner ou que segue lá em qualquer outra loja. Isso não existe. São dívidas que não foram feitas. E também os saques no Caixa Único. O governo pode sacar do Caixa Único e não tem prazo para devolver. Dentro do exercício anual, evidentemente. Então, 143 milhões, de saque do Caixa Único é uma dívida que não pode ser calculada como uma dívida, que é uma dívida consigo mesmo, permitido pela lei que possa ser utilizado esses saldos do Caixa Único.
Só aqui nós temos um inchaço de 250 milhões, que é quase 2 folhas de pagamento no município de Porto Alegre, ou seja, só aqui, nesses 2 dados. E por fim, o total da dívida de 800 milhões. Eles colocam da dívida que o município tem, é verdade, o município tem algumas dívidas, mas essas dívidas são em parcelas mensais e foram contratadas ao longo dos anos. Muitas nós votamos contra aqui na Câmara, por exemplo, dívidas para a Copa do Mundo, nós votamos contra, a bancada do pessoal votou contra, porque não acha que o município tem que se endividar para pagar estádio, etc, etc. Outros, como o empréstimo para construir creche de educação infantil, sim, são meritórios, nós votamos a favor, porque Porto Alegre tem um déficit de educação infantil. O que eu quero dizer com isso? Que é óbvio que essa dívida existe como existe em todos os municípios e todos os estados, só que é uma dívida muito inferior a capacidade de endividamento. Porto Alegre hoje tem uma dívida de 800 milhões e poderia ter de 6 bilhões. Então, assim, não é essa terra arrasada e nós não aceitaremos um discurso de terra arrasada para massacrar o direito dos trabalhadores e cortar investimento nas áreas sociais. Esse é o papel da oposição, de fiscalização e de busca por transparência. Por isso, a convocação do secretário atual e do ex-secretário. Obrigado, vereador. Vereador Caruso, seja bem-vindo também aqui ao Porto Alegre em Debate. E essa foi a questão que foi colocada, né? A palavra que foi colocada pelo ex-prefeito José Fortunati, né? Que o prefeito atual estava tentando inflar, né? Superestimar os valores dessa dívida, os valores que o município teria como déficit. O senhor que fez parte, né, da base do governo anterior, né? Como é que vê essa questão? E pergunto, né? A situação era tão complicada assim mesmo, né? Que hoje a gente tem um outro quadro, né? Parece que a gente tinha um quadro no final da gestão e agora tem outro, hein? Bom, primeiro agradecer o convite, Clayton, Fernanda, Felipe. Eu acho que esse é um debate técnico e nós temos que estabelecer a discussão em cima da divergência dos números. A possibilidade de participação do secretário atual da Fazenda com o anterior, ela é muito importante, né? E essa é uma previsão regimental, né? E ainda mais que ela aconteça numa sessão plenária para que os vereadores também possam questioná-los e, ao mesmo tempo, esclarecer as dúvidas que têm a respeito disso. Já antecipo que o meu voto será favorável à convocação do atual secretário e o convite, né? Já garantida a presença do anterior. O PMDB, a nossa bancada, tem uma posição de independência na casa, né? E a nossa independência, ela se justifica no posicionamento favorável àquilo que for bom para a cidade e do questionamento crítico àquilo que nós entendemos que não é o mais adequado. Há um consenso por parte do governo anterior e do governo atual com relação ao débito decorrente das despesas que foram empenhadas, ou seja, serviços entregues, serviços executados, obras também entregues. Então, esse consenso existe. Aonde reside a divergência, eu entendo, em 2 pontos. Primeiro, no montante do débito, que o governo anterior alega que soma 185 milhões e o governo atual alega que somam 507 milhões. Isto é uma soma e aí talvez a discussão técnica nos esclareça da melhor forma possível como que se justifica uma discrepância tão grande entre o que diz um governo e o que diz outro. E uma outra questão que eu julgo fundamental que se esclareça e dentro do posicionamento de transparência absoluta, a população tem sim que conhecer a realidade financeira do município, seja ela superavitária ou em cenário de dificuldade como agora, são os 815 milhões que se diz, né, na minha avaliação, numa comunicação confusa, que são despesas contratadas para 2017 sem a previsão orçamentária suficiente. Bom, quais são essas despesas? O que elas representam? O que foi contratado que não coube na lei orçamentária aprovada pela Casa? Então é uma discussão que nós não podemos fazer ela pelo jornal, pelas rádios ou pela televisão. É fundamental que a Casa, né, o Poder Legislativo, se aproprie do tema. Né? Nós temos, além da questão do comparecimento do atual secretário e do anterior aqui, a necessidade talvez de discussão dessa matéria no âmbito da CEFOR, que é a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, e o líder da nossa bancada do PMDB, o vereador Edenir Sequim, que preside a CEFOR nesse primeiro ano, tem a disposição de aprofundar tecnicamente esse debate, que vai colaborar, sem dúvida alguma, com a convocação dos responsáveis no plenário.
Mas eu entendo que o debate ainda ele é profundo por um lado, criou essa divergência relativa aos números, mas ele também não aprofunda, e o que mais me preocupa é isso. Porque a questão orçamentária são os 815 milhões que alegadamente se coloca que foram contratados sem a previsão orçamentária. Bom, mas a Câmara aprovou o orçamento de 2017. Então, quer dizer que o governo anterior e a legislatura anterior também foram incapazes de observar que existia esse valor em aberto. Então, eu entendo que o governo deva especificar melhor esses valores e a Câmara tenha, sim, a prerrogativa de também agir em favor da sociedade, aprofundando essa discussão. Porque uma diferença, uma boa diferença aí, né, da convicção que o governo anterior tinha, colocado pelo ex-prefeito José Fortunati, de 185 milhões, e que coloca o prefeito Marquesan de 507 milhões. É que entram aí, 320 milhões entra um somatório, né? Que aí a vereadora Fernanda colocou muito bem na fala de abertura aqui do programa. Despesas que tiveram seus empenhos cancelados. Bom, foram cancelados justamente porque os serviços ou obras decorrentes não foram entregues, mas ele está no montante dos 507 milhões. Despesas empenhos que não... saques do Caixa Único, perdão. Não há legalmente a necessidade de devolução imediata daquilo que foi sacado do Caixa Único. Não é a medida mais adequada? Não. Mas num cenário de dificuldades, se recorre ao Tesouro, ao Caixa Único para isso, então também compõe. Só aí eu estou falando... 250 milhões. 250 milhões. Então, quer dizer, se justifica de uma maneira bem simples e fala aqui um operador do direito e não um contador. Né? Muito simples. Tu chega nos 185 milhões alegados pelo governo anterior muito facilmente. Okay. É só não fazer o somatório puro e simples. E tem uma outra questão que foi colocada nesse comparativo, despesas sem empenho, por exemplo. Né? O governo Marquesan coloca 120 milhões, o governo Fortunati coloca que reconhece 45 milhões relativos ao DMLU. Isso aí é uma explicação também técnica que, por exemplo, o DMLU não é uma autarquia sustentável, né? Diferente do DEMAI, que é. Nós temos a informação, e do período em que fui diretor do órgão, o DMLU cobre daquilo que arrecada com a taxa de lixo e outras ferramentas de receita em torno de 43% com a sua folha de pagamento e despesas correntes. O restante, e principalmente no custeio dos serviços que compõem o dia a dia da cidade, é preciso que se solicite o repasse ao Tesouro Estadual, ao Tesouro Municipal. Não tem remédio, né? Não há outra saída que não seja a solicitação desse repasse. O que são os 45 milhões? Justamente aquilo que não se confirmou de receita por parte do município como um todo, que estava no orçamento do DMLU. Ou seja, o DMLU tinha um orçamento para 2016, foi aprovado pela Câmara em 2015, e os fatores externos à gestão orçamentária e financeira do município, como, por exemplo, o não cumprimento dos repasses, sejam eles estadual e federal, o não cumprimento da previsão que se tinha de arrecadação de receitas. Então, por que esses valores não foram empenhados? Justamente porque o orçamento do DMLU, aprovado para 2015, com relação a esses fatores externos, não se confirmou. Então, os repasses não foram autorizados e os empenhos não foram realizados. Perfeito. Fiz um pouquinho mais de tempo aqui com o vereador Caruso, né, até para esclarecer essa questão, né, relativa ao DMLU como ex-diretor aí do departamento. Vereador Camozzato, estreante aqui na Câmara de Vereadores, né, e tem uma outra caminhada, né, fora do Legislativo, enfim, né, tem uma outra caminhada na iniciativa privada, enfim, outras atividades. Como é que o senhor avalia essa situação, né, de momento aí, em relação a essa divergência, primeiramente, e o senhor que tem uma caminhada também nessa questão do empreendedorismo, né? Como é que vê o empreendedorismo tentando dialogar com o município, né, diante dessa situação financeira que é apontada neste momento? Primeiramente, obrigado pelo convite, saúdo aqui a vereadora Fernanda, a vereadora André Caruso, por participarem junto comigo. E realmente, a questão financeira é muito interessante, essa discussão que está tendo, e aí interessante os dados que a Fernanda trouxe. Tem a versão do Marquesan, tem a versão do Fortunati. O que eu acho mais interessante, independente de quem tem a razão, de quais números, né, sejam os de fato corretos, eu acho muito produtiva
essa ideia de trazer o secretário aqui para esclarecer esses pontos. Eu acho que isso é necessário, a população precisa dessa transparência. E a mim, né, como cidadão, me interessa saber quais são esses números e, mais ainda, me interessa saber quais são os passos e medidas a serem adotados daqui para frente para a gente solucionar isso. Geralmente, quando a gente tem uma solução, uma situação de crise financeira ou de fluxo de caixa que não fecha, a primeira medida a ser adotada, ela é de tu conter despesa, né? Porque receita é muito mais difícil de mexer em receita do que mexer em despesa. Principalmente porque no momento que a gente está de crise financeira e quando tu trata de órgão público, né, eu estou muito acostumado com iniciativa privada, de fato, né? Então tu mexer em receita, em iniciativa privada é de certa forma mais simples, porque tu lança um novo produto, tu altera o teu preço de produto, tu mexe nas taxas que tu vai cobrar do teu cliente, enfim, tu consegue administrar isso de uma maneira mais dinâmica, né? E com o público é muito diferente, né? Tu vai aumentar os impostos da população, né? Tu vai mudar a forma de tributar ela, então isso é muito mais delicado de fazer, especialmente no momento de crise, onde a população já está apertada, já não consegue fechar as contas para comprar o que precisa para se manter, né? Já está aí com muitos estão desempregados, estão perdendo seus empregos, estão tendo salários parcelados, atrasados, enfim. Então é muito delicado. Por isso a gente precisa olhar para a despesa. E olhando para a despesa, especialmente no ano de 2017, a gente tem uma tendência aí de crescimento de despesa, a receita ela se mantém constante, em 2018 isso prossegue, então essa tendência é uma coisa que a gente precisa trabalhar, então o Executivo precisa olhar para isso, dentro do Legislativo, que nem o vereador André bem apontou, a CFOR precisa olhar para esses números e precisa, inclusive, indicar caminhos, né? Recomendar caminhos para o Executivo de como é que pode trabalhar esses números de despesa para que a gente contenha esse avanço, né, da despesa, acabe com essa tendência de crescimento e consiga trabalhar ela com uma tendência de ou estagnação ou de declínio. Né? E isso passa por a gente ser criativo também no momento de crise. Que criatividade seria essa? Ela poderia ser explorar mais as parcerias público-privadas em áreas que a prefeitura presta serviços e que hoje acaba tendo seu caixa dedicado a isso. Exemplo, manutenção de parques, praças, né? Algumas praças e alguns parques a gente já tem essa experiência, né, daquele programa de adote uma praça, enfim. Então a gente poderia ampliar alguns desses serviços, a gente poderia pensar em como otimizar gastos também em outras áreas. Aí eu trago a questão da Carris, uma empresa deficitária em 50 milhões. Pô, será que não tem como mexer na gestão da Carris para que ela melhore seus resultados? Será que a solução é privatizar a Carris para que a gente não tenha esse déficit de 50 milhões numa empresa pública e consiga direcionar isso para não deixar nossos fornecedores sem receber, os funcionários, né, os servidores municipais sem receber? Então, essa criatividade vai precisar ser exercida ao longo desse, principalmente desse primeiro ano, onde as decisões são tomadas, onde o plano é feito, né? E eu aguardo com bastante expectativa esses esclarecimentos por parte dos secretários. Acho que tanto o anterior quanto o atual, quanto mais informações nós tivermos, eu acho que é melhor para o debate público, né? E melhor para a população também saber qual é a situação. E uma coisa que aí eu e minha equipe pesquisando, a gente traz de informações aqui interessantes também para se falar, é sobre a previdência dos servidores municipais, né? Que hoje ela representa um grande montante de recursos, ela tem uma parte que ela é deficitária, então a gente precisa também pensar em como trabalhar isso para não prejudicar os servidores municipais e ao mesmo tempo conseguir sanear isso, tornar isso não um problema, mas sim uma parte da solução para o futuro. Perfeito. Para pegar esse gancho, vereadora, sobre servidores aí, né? Um dos impactos imediatos aí sobre esse cenário que a gente tem nesse momento é a questão do salário, né? Do funcionalismo municipal, né? O prefeito colocou que de fevereiro ainda está garantido por questão do IPTU, mas que daí para frente, né? É um campo de incertezas aí do que pode acontecer, dentro do que foi colocado aí. Olha, Clayton, eu acho que o governo está jogando com a política da terra arrasada no sentido de tentar já fazer uma política de ataque. Se ele parcelar o salário, Porto Alegre vai viver a maior greve da história de Porto Alegre. Eu tenho convicção disso. Eu acompanhei a luta e não é por um problema de apoio ou vontades, embora eu tenha uma relação orgânica com os servidores públicos municipais e de apoio à luta, não é isso. Mas eu acompanhei a luta em dezembro do ano passado, com o 13º. Foi a maior assembleia nos últimos 10 anos. Foi uma luta vitoriosa. E foi uma luta vitoriosa porque os municipários e municipárias têm muita força no município. E sempre é importante a gente falar, né? Quando a gente está falando do servidor público, a gente está falando do serviço público. A gente está falando de quem presta serviço lá na escola
escola de educação infantil, no posto de saúde, na guarda municipal. A gente está vivendo essa crise de segurança, por exemplo, no estado, e com dados de crescimento de 15% dos homicídios. Porto Alegre vive uma crise gravíssima de segurança pública. E a guarda municipal poderia ter um papel maior, e os trabalhadores da guarda querem, eu já fiz as assembleias, eu conheço os trabalhadores da guarda, assim como outros vereadores conhecem. Eles querem uma visão mais protagônica na política de segurança pública, na prevenção. Agora, o governo já tirou as horas extras, que acaba sendo uma complementação de salário, porque os salários são baixos, nem se compara, né, com o risco de vida que os trabalhadores, né, da brigada recebem, enfim, e tudo mais. Então, são baixos os salários da Guarda Municipal e ainda foram retirados com o fim das horas extras.